Olavo de Carvalho foi aquele filósofo que se auto-intitula filósofo. Ele não estudou, foi até a quarta série só, se eu não me engano, escreveu uma porção de livros, mas a característica central dos seus livros são os xingamentos e o ressentimento. Nós, educadores, professores, psicólogos, psicanalistas, deveríamos ficar atentos a esse tipo de personalidade que foi se espalhando como se fosse uma espécie de onipresença diante dos seus cursos que há décadas ele ficou promovendo e formando grande parte da elite. Eu mesmo conheço duas pessoas que eram da esquerda esclarecidas, foram fazer curso com Olavo de Carvalho e se tornaram pessoas altamente fascistas. Foi a partir daí que eu fiquei pensando, o que há nesse discurso que faz com que as pessoas acabam ou absorvendo? Se a gente pegar, por exemplo, o livro do Jason Stanley, que é um livro muito contemporâneo, muito elucidativo para entendermos esse momento, uma questão importantíssima que surge ali é a ideia da propaganda. Olavo de Carvalho não desenvolvia teorias, desenvolvia propagandas. Se você pega, por exemplo, aquele livro Futuro do Pensamento Brasileiro, que acho que foi o primeiro que eu li, ali você vai ver uma propaganda, uma série de ataques à intelectualidade brasileira. Apesar que ele era um estrategista, angariou muitas pessoas ao seu lado, de fato, a gente tem que reconhecer isso. Mas precisamos ficar atentos a esse tipo de personalidade que hoje se foi, mas que deixou uma série de seguidores e que certamente vão levar a sua mensagem para outros lugares. Veja, sua mensagem já chegou nas universidades, já chegou nas escolas, já chegou entre pais, já chegou entre educadores, já se espalhou. Isso nós da esquerda, a gente precisa perceber isso. Desde quando iniciou o YouTube, ele já estava lá, propagando mentiras, propagando fascismos, propagando reacionarismos, propagando racismos. Então isso é algo que nós devemos ficar atentos, porque quando nós da esquerda tínhamos esse profundo preconceito em relação às redes sociais, a direita já havia tomado esse espaço e a gente o deixou. Isso é um exemplo para a gente usar como reflexão e a partir daqui fazer diferente. Quem que está aí, vamos dizer, dentro desse contexto, vamos dizer, exultante dessa direita? Adivinha? Luiz Felipe Pondé. Porque o Pondé, há cerca de uns 3 meses que ele já vem tentando tomar o espaço do Olavo de Carvalho, tentando tomar os seus seguidores, já participando mais ativamente no Brasil Paralelo, divulgando cada vez mais fake news, se parecendo cada vez mais com o estilo Olavo de Carvalho. A única diferença é que ele tem diploma, Olavo de Carvalho não. Mas os seus ataques no jornal Folha de São Paulo, o seu posicionamento cada vez mais radical, e agora com esse completo desastre do bolsonarismo, ele está tentando se deslocar e se colocar como se fosse um radical livre, sem ser a esquerda e sem ser a direita. De vez em quando se mete a falar de Marx, usando umas teorias estapafúrdias do marxismo soviético, lá stalinista, leninista, aquelas teorias do partido, que tenta enquadrar, e ele tenta fazer isso, fazer a leitura de Marx por meio desses quadros teóricos. O que demonstra, por exemplo, que ele nunca leu. Eu lembro muito bem dos vídeos do Paulo Giraldelli, em que ele menciona quando Luiz Felipe Pondé enviou um e-mail para o próprio Giraldelli, no qual ele falando que ele comentou Paulo Freire sem ao menos ler. Essa é uma característica central dessa gente. Eles comentam assuntos, pode ser autores que você imaginar, Spinoza, Marx, Freud, Horkheim, Adorno, Walter Benjamin, Leandro Konder, eles não fazem a leitura sistemática desses autores. O que eles vão fazer, uma característica central dessa gente é partir para o ataque, a difusão do ódio.
E isso é uma característica central que ficou marcada nessa direita de uns tempos para cá. Precisamos entender isso? Lógico, de fato, nós que somos os críticos, nós que devemos analisar, nós que devemos, sobretudo, fazer a crítica, fazer o exercício da dialética. Eles não fazem dialética, muito pelo contrário, eles são dogmáticos por excelência. Então, com o dogmatismo, não se conversa. Como que você vai conversar com um cara que ele já tem um fundamento pré-estabelecido, que ele já tem uma verdade pré-estabelecida e tudo aquilo que você disser, ele já vai com um ataque rebatendo aquilo que você disse? Outra característica central, marcante desse povo é a não escuta. Você pode dizer o que for, eles não vão te escutar. Eles são virulentos, eles vão te atacar e eles vão querer partir para o ataque pessoal, porque como eles não têm formação intelectual, eles partem para o ataque pessoal. Eu escrevi um livro especificamente sobre isso. Chama-se Ódio Política, Ódio Pensar. A política eu estou entendendo aqui no sentido aristotélico do termo. Nós somos cidadãos da polis, não somos seres individualistas, somos seres que pertencemos à polis, somos corpos coletivos e o objetivo da polis é visar a felicidade do cidadão. Mas em tempos de neoliberalismo, de financiarização, o que se vê justamente é o contrário. Desde a modernidade para os tempos contemporâneos, a gente vê esse processo de transição do sujeito coletivo para o sujeito individual. Iniciando ali com John Locke, vai passando ali por David Hume. Aliás, por exemplo, o Pondé, ele vai querer fazer toda essa sua justificativa. Ele escreveu um livro, Por que Virei à Direita? E ele faz justificativa em cima do ceticismo de Hume, em que ele vai justificar por que ele virou à direita, porque o capitalismo é um sistema melhor para nós hoje e que trouxe muita felicidade e bem-estar para as pessoas. Isso é o que ele diz. Pondé é aquele cara que fez vídeos homenageando o Olavo de Carvalho, dizendo, por exemplo, que quando o Olavo deu um curso para a Polícia Militar, ele disse assim: certamente o Olavo de Carvalho vai fornecer um bom curso para a polícia e eu espero que estes o aproveitem. Espero que eles absorvam todo o conteúdo, que ele tem muita coisa a ensiná-los. Aí agora, neste momento que ele já vem tentando cavar esse espaço, tentando se colocar no lugar do Olavo de Carvalho, certamente ele está se deslocando do bolsonarismo, mas não se engane, ele é bolsonarista, porque uma característica fundamental da ideologia, você não precisa se auto-identificar com ela, mas o seu posicionamento e o seu discurso, se ele se assemelha com aquela pessoa da qual você não se identifica, você é daquela posição. Isso aí Bakhtin e a tradição marxista já identificou isso há muitos anos. Então a gente não precisa ficar aqui rebatendo, remoendo essas teorias, porque como eles não fazem o estudo sistemático, não fazem a leitura, não fazem a discussão, não fazem o exercício da dialética, o que importa para eles é o exercício dogmático, pura e simplesmente. Então o que vai sobrar a partir de agora com esse bolso-olavismo? É isso que a gente precisa entender. Eles estão cavando um buraco, eles estão caindo nesse buraco diante desse negacionismo que está cada vez mais evidente que suas teorias não têm fundamento algum. O empirismo está mostrando na prática, ou seja, a prática do seu negacionismo está mostrando que eles estão totalmente errados. Então é isso que a gente precisa analisar sistematicamente, entender, e a população geral também precisa perceber, por exemplo, como um cara que é negacionista morre da própria doença, porque afinal de contas você acha que ele morreu do quê? Sendo que há 8 dias ele estava de Covid. É isso que a gente precisa perceber nas nuances do discurso, tá certo? Não cair nesse dogmatismo. Temos que fazer exercício socrático, da maiêutica socrática, e sobretudo fazer o exercício da dialética, expor a argumentação, propor uma contra-argumentação, e a partir disso a gente faz uma síntese desse todo esse conteúdo e propõe uma coisa nova. É isso que nós marxistas devemos fazer neste momento, e não ficar, por exemplo, tentando
explicar coisas que muitas vezes não são explicáveis, porque por si mesmo eles caem por terra, que é o que aconteceu hoje, tá? Então vamos ver, por exemplo, daqui por diante como a situação vai ficar. Se você não leu meu livro Ódio Político, Ódio Pensar, vá atrás, leia, que eu mando gratuitamente para você. Mande uma mensagem aqui que a gente envia. É isso aí. Até mais.